Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria poder encontrá-los. Que alegria poder ver a família SCC aqui reunida. Que bom também saber que irmãos que vieram dos mais diferentes lugares, além da nossa arquidiocese, para estar conosco nessa manhã e tarde, quando nesse dia dedicado ao bom pastor, nós olharemos para o céu para encontrar aquele que verdadeiramente é nosso pastor, e para a terra para ver que a sua missão continua através de nós. Padre Geuseleudo rezou uma Ave Maria. Eu quero continuar esse clima de oração. Já pedimos que os anjos estejam aqui presentes, mas também rezando um Pai Nosso, pedindo que o Pai de nós todos, aquele que nos fez família, venha sobre nós, para que nós possamos realizar a obra de Jesus pela força do Espírito Santo. Assim, rezemos. Pai nosso, Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem ficar sentados. Então, mais uma vez, quero dizer da alegria de poder estar aqui com vocês e, naturalmente, meditar a palavra que Deus nos dá a partir desse momento. Vejam só. Me pediram para trazer um tema que pudesse aqui apresentar, discutir, não é? Meditar e naturalmente encontrar respostas através da palavra de Deus. E eu gostaria de fazer isso através de um texto que já foi meditado por um pequeno grupo de liderança do Encontro de Casais com Cristo. Foram eles que me pediram para que eu pudesse repetir esse mesmo tema aqui. Não é? Lá era um número muito pequeno dentro de uma salinha. Aqui, não é? Essa multidão que a gente pode contemplar, e tem muita gente chegando, estava até um pouquinho de engarrafamento aí fora, exatamente para que a gente possa meditar na palavra de Deus e ver como Deus olha para nós, não é? Aquele que é o bom pastor, e de um modo especial para ver como ele se manifestou ao longo de toda a história da humanidade. Então, eu vou pegar um texto do Antigo Testamento, porque às vezes nós temos muito preconceito com o Antigo Testamento. Então, eu quero pegar um texto do Antigo Testamento para mostrar que todo o Antigo Testamento, em profundidade, nos mostra a imagem de um Pai que é misericórdia, um Pai que é bondade, um Pai, não é, que se faz presente em nossa vida, que nos perdoa e que nos coloca adiante. Então, esse é o grande tema que eu gostaria de levar hoje para com vocês. E, naturalmente, dentro de tudo isso, meditar o que é ser família. Então, o livro que eu vou ler para vocês, e hoje nós vamos ler e meditar um livro inteiro da Sagrada Escritura, palavra por palavra, do início ao fim. Você está... Mas isso vai acontecer nessa manhã. E o livro escolhido foi o livro do profeta Jonas, né? Ele tem apenas 4 capítulos, e vamos enxergar nessa história aquilo que também era o coração de Jesus, porque Jesus Cristo, né, utilizou por diversas vezes o livro de Jonas. Portanto, o que nós vamos aqui ler e meditar da palavra de Deus é aquilo que Jesus leu e ensinou aos seus apóstolos. Portanto, é um livro querido por Jesus. Ele vai, não é através da narrativa do Evangelho de Mateus, que nenhum sinal será dado senão o sinal de Jonas. No Evangelho de Lucas a mesma coisa, no Evangelho de Marcos a mesma coisa. Jesus cita o livro de Jonas para falar sobre o coração de Deus. E tem uma coisa que é muito importante: às vezes nós apenas observamos, não é, no Novo Testamento, não é, aquilo que passagem, né, pela presença de Jesus, mas a gente tem que encontrar e meditar e perceber que Jesus, não é, o que ele leu, o que ele estudou, o que ele meditou e o que ele viveu foi o Antigo Testamento. Jesus é o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento já estava
composto. Desse modo, nós vamos começar a leitura do livro de Jonas. E eu gostaria de convidar a todos vocês para que a gente possa realmente ingressar na beleza. Uma coisa que é muito importante, eu digo para vocês, e peço, é que a gente tente, nesse momento, fazer uma espécie de retiro. Aliás, tem uma historinha interessante que fala exatamente sobre retiro. Não é? Então, é isso que eu gostaria que acontecesse nesse momento. A história nos diz o seguinte: 3 religiosos, não é? 3 frades foram para um retiro. Eles combinaram o seguinte: nós vamos para uma cabana, que é uma capelinha, nós vamos ficar lá no mais profundo silêncio. Ninguém vai falar palavra alguma, foi o que eles prometeram naquele momento. E eles disseram: aconteça o que acontecer, a gente não vai dizer uma palavra durante 24 horas, porque nós vamos viver a beleza desse retiro. E assim foi combinado. Chegaram na capelinha, expuseram o Santíssimo, se ajoelharam e começaram a oração. Acenderam uma vela ao lado do Santíssimo e ali concentrados eles começaram a rezar. Pois bem, um vento entrou pela janela e apagou a vela. Na hora que o vento apagou a vela, um disse: puxa vida, a vela apagou. Aí o segundo disse: meu irmão, a gente não tinha combinado que a gente não podia dizer palavra alguma? E o terceiro disse: graças a Deus, eu fui o único que não falei nada, né? E desse modo, o retiro acabou logo desde o início. Isso não vai acontecer aqui. Aqui a gente vai aproveitar bastante, né, essa palavra que o Senhor nos indica. Então, vamos ler o livro de Jonas. Quem trouxe a Bíblia pode utilizar o livro de Jonas, o Antigo Testamento. Quem não trouxe, preste bem atenção naquilo que eu vou dizer a partir de agora. Então, o que é que nos diz aqui a palavra? A palavra de Deus foi dirigida a Jonas, filho de Amate. Vou ler os versículos, né? Então, o primeiro versículo é esse. A palavra de Deus, ou seja, Deus nos dirige uma palavra. Em meio ao mundo, em meio a tantas palavras, em meio a tantas possibilidades, Deus nos dá uma palavra. Mas não é qualquer palavra. É uma palavra de vida, é uma palavra de transformação, uma palavra que deseja fazer com que a gente mude, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque desse modo a nossa vida, tudo aquilo que nós fizermos, vai manifestar a graça de Deus em nosso existir. Aqui se diz a palavra de Deus, como disse, é Deus que deseja falar conosco. É uma palavra de vida e de transformação. E essa palavra é dirigida a um homem chamado Jonas. Vamos traduzir todos os nomes que aqui estão. A palavra Jonas, do hebraico para o português, significa pomba. Ioná. Tem até uma atriz antiga chamada Ioná Magalhães. Ou seja, é o nome hebraico Jonas, que significa pomba. E aqui vai dizer que ele é filho de Amati, no versículo 1. Filho de Amati. Amati é aquele que não tem ascendência, é aquele que não tem, riquezas no passado, é aquele que não vai se gloriar de nenhum tipo de sobrenome ou alguma coisa que o valha. Ou seja, a palavra que aqui é dita, e ela é fundamental para nós, está falando sobre aquilo que é a escolha de Deus. Quando Deus escolhe uma pessoa para um serviço, Ele não olha, né, a casa onde mora, Ele não olha os cursos que a pessoa tem, Ele não olha os diplomas que estão na parede, Ele não olha a inteligência excepcional. Quando Deus escolhe, Ele escolhe porque Ele amou, simplesmente para a grande missão. E é interessante que as escolhas de Deus podem parecer um tanto estranhas. Porque, afinal de contas, ele escolheu Jeremias, e Jeremias vai dizer: eu ainda sou muito jovem, era um jovenzinho, que naquela época devia ter talvez 16, 17 anos, para pregar contra os reis. Imagina o que é isso. Ele escolheu Moisés, que era gago. Imagine ele chegar, né, Moisés gago, diante do faraó, né? Senhor, faraó. Imagina um negócio desse, né? Mas Deus escolheu Moisés, que era gago lá, e Moisés realizou aquela obra maravilhosa, não é? Ele não sabia, talvez, falar, né, tinha essa deficiência, mas ele era capaz de, né, superar todas as coisas.
não é? Deus escolheu uma jovenzinha entre 13 e 14 anos para ser, né, a mãe de Jesus. A Virgem Maria, quando ficou grávida pela ação do Espírito Santo, devia ter entre 13 e 14 anos, porque as jovens, não é, engravidavam no passado nessa idade, era a tradição do povo, né? A partir da segunda menstruação a jovem casava e devia ficar imediatamente grávida. Então, vejam que Deus vai escolhendo as mais diferentes pessoas. Escolhe Davi, que era um homem extremamente aguerrido. Vai escolher São Paulo, um homem que prendia os cristãos, né, e foi testemunha de muitas mortes que ele orientou para acontecer através de pedrada. E esse homem mudou de vida. Ou seja, Deus, quando escolhe, Ele simplesmente nos coloca uma missão. E cada um de nós tem uma missão. Nenhum de nós pode dizer, eu não sei qual é a minha missão. Porque todos nós temos sempre uma missão, uma vocação e um talento. Então a primeira pergunta que faço a você é: qual é a sua missão? Qual é a sua vocação? Qual é o seu talento? Então Deus nos dá sempre essa possibilidade, é preciso refletir. Pois bem, vou para o versículo 2. O que é que Deus vai dizer? Levanta-te e vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia contra ela que a sua maldade chegou até mim. Então, Deus vai dizer a esse homem, como diz a nós diariamente, levanta-te. Ou seja, ou Jonas estava deitado, ou Jonas estava sentado. Essa é a verdade. No fundo, quando a gente lê o texto, a gente vai perceber que Jonas estava deitado. Às vezes nós não percebemos, mas a gente, né, para enfrentar a cama, para enfrentar, não é, a porta, para enfrentar o sol que está no lado de fora, faz um sacrifício muito grande. Diariamente é assim que acontece. E por causa disso, o que fez Jonas? Jonas precisava se levantar. E Deus diz para ele, levanta-te. Ou seja, a gente vai ver que esse verbo levantar vai se repetir aqui por diversas vezes. Porque a gente tem sempre a mania de voltar para a cama, no sentido simbólico. Ou seja, os medos nos faz com que a gente simplesmente recue, fique parado. Quem fica iluminando parado é poste. E nós não somos poste. Nós nascemos para iluminar à medida que a gente vai adiante, com aquilo que nos é possível, com a graça que envolve a nossa vida. Então, ele diz, vai a Nínive. E aqui está o problema. Vejam só, estamos vivendo mais ou menos dias, né, difíceis, né? Jonas morava ali perto, não é, de Jerusalém, né, numa determinada região que ficava perto do mar. O que é que Jonas era? Jonas era um judeu. E o que é que Deus pede? Que ele vá pregar em Nínive, a antiga Babilônia, que era dos árabes. Não preciso dizer que a situação ali é complicada há muito tempo, né? Há pelo menos uns 3.000 anos. Então, qual o resultado? Jonas, não é, precisa ir para Nínive. Nínive significa bela, traduzindo. A palavra Nínive significa bela. Deus manda Nínive para uma bela. Mas Nínive era a cidade que odiava o povo de Jonas, o povo judeu, e o povo judeu odiava os povos que estavam lá. A história se repete, não preciso dizer mais nada, não é? Então, qual o resultado? É que Deus pede que Jonas vá até lá para pregar a paz, para pregar a conversão, para pregar uma nova vida. E Jonas tem que ir, mas era uma bela que, se ele pudesse, matava. Era uma bela que ele considerava vulgar. Era uma bela que Jonas queria destruir. Deus queria converter, mas Jonas queria destruir. Deus queria edificar algo novo, mas Jonas queria arrasar, acabar definitivamente. Essa é a história. E como disse, continua se repetindo. Então Deus diz, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia contra ela que a sua maldade chegou até mim. Então Jonas não deve ir como alguém que destrói, mas deve mostrar que aquela maldade estava destruindo aquela sociedade, né, por dentro. Era uma espécie de câncer que, se não fosse removido, mataria o coração daquela cidade e daquele povo. Mas Deus deseja, portanto, a conversão daquele povo e não a destruição. Pois bem,
Versículo 3 vai nos dizer o seguinte, do livro de Jonas. E Jonas levantou-se, o cara estava deitadão lá, né, no bem bom. Deus insiste no seu coração, pedindo que ele faça algo novo. Ele se levanta, mas ele se levanta para ir para Nínive? Não, diz aqui, e Jonas levantou-se para fugir para Tarsis, para longe da face de Deus. Ou seja, fugir, né, é um modo de mostrar toda a nossa fraqueza. Portanto, a gente pode se levantar para mostrar a nossa fraqueza. Quem é capaz de se levantar é capaz de enfrentar o mundo que está à sua frente. Deus pede que a gente se levante a cada dia, não é? Para que a gente possa enfrentar os umbrais das nossas portas, para que a gente tenha coragem de sair. Nosso Deus é diferente do diabo, né? O diabo quer, a porta do diabo é só o de entrada, e ele não abre a porta depois que você entra. A dificuldade está aí, não é? Agora, Deus não, Deus deixa sempre a porta aberta para a gente entrar e para a gente sair. E a gente tem que, quando ingressa no ambiente, a gente tem que saber, por mais fechado que esteja quanto esse, em que porta, não é, que porta eu preciso utilizar no caso de uma fuga. Então, Deus deixa sempre a porta aberta, porque Ele não nos obriga. O seu amor é livre, Ele nos ama e deseja que a gente seja livre nesse amor. Então, Jonas levantou-se, não é, para fugir para Tarsis. Vamos traduzir esse nome Tarsis. Tarsis significa férias. Ou seja, Deus me pede para evangelizar na Amazônia, eu vou para Torres, né, praias lá do Rio Grande do Sul. Deus me pede para ir no Oitão Preto, né, e o que é que eu vou fazer? Ah, tá certo, eu vou, mas eu vou para o Beach Park, por exemplo. Então, ou seja, é um lugar totalmente diferente. É um homem em fuga, ele não quer assumir aquilo que Deus lhe pede. E às vezes o que Deus nos pede é exigente. A gente pode até ser massacrado pelo bem que a gente deseja fazer, mas a gente precisa cumprir o que Deus nos pede e não fugir. E Jonas, que significa pomba, fugiu, né, digamos assim, voando para Tarsis, que era o caminho da Espanha. Se vocês têm um mapa mundi aqui na frente, né? O Brasil está aqui, a África está aqui. No norte nós vamos encontrar o Egito, do norte da África. No ladinho aqui está Israel, né? Indo para cá a gente vai para o Iraque, antiga Babilônia, porque Nínive ficava no Iraque, certo? E Jonas vai para Tarsis, que era do lado de cá, que era caminho da Espanha. O cara queria ir para o lado contrário daquilo que Deus lhe havia pedido, né? É a loucura nossa de cada dia que pode fazer isso. Ao invés da gente enfrentar, a gente foge. Pois bem, vamos adiante. Ele desceu a Jope, que era um porto, certo? Está lá até hoje, lá em Israel, a Jope, e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou para ir com eles para Tarsis, para longe da face de Deus. Vejam só, esse versículo não é por acaso. Então, ele desceu para Jope. O que significa Jope, traduzindo para o português? Jope significa buraco. O cara já está mal e ainda quer ir para o buraco. Eu estou entristecido e ainda quero fumar alguma coisa para ver se me alegra. Imagine, né? Eu estou numa força terrível por causa de uma situação e eu ainda resolvo beber muito para poder esquecer. Cada vez mais a gente vai se aterrando. Então, ao invés de ir para o que Deus pede, o que Ele faz, Ele vai para o buraco, vai para a Jope. Vai fazer um caminho de loucura, fugindo. Então, Deus pede algo novo. E diz o seguinte, e encontrou um navio, preste bem atenção. E encontrou um navio que ia para Tarsis, que significa férias, certo? Pagou a passagem, embarcou para ir com eles, com os passageiros, para Tarsis, para longe da face de Deus. Aí está o problema. Ou seja, ele tem um problema e ele entra no navio com aquele problema. E isso acontece em toda a nossa vida. Basta ter um sacerdote problemático que gera um escândalo que toda a arquidiocese é criticada. Basta ter, não é, uma pessoa que age mal na polícia e sem que os outros tenham culpa, todos os outros recebem o nome de violentos, por exemplo.
Basta ter, né, um político que não age bem, que todos os outros são considerados péssimos. Basta ter numa família um filho que se envolve em drogas para perturbar a vida de todo mundo. Resultado, às vezes a gente não pensa no que pode acontecer. E ele ingressa ali, naquele lugar, com os seus problemas. E quando ele ingressa com os seus problemas, ele vai perturbar a vida de todo mundo. Esse que é o grande problema. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande, para que quando a gente ingresse nas instituições, para que a nossa vida em família, para que a nossa vida do trabalho, a gente não perturbe quem está lá. Porque uma pessoa que perturba todo mundo, e vocês sabem disso muitíssimo bem. Pois bem, vamos adiante. Então, ele ingressa ali, e naturalmente o que vai acontecer? Mas Deus lançou sobre o mar um vento violento, e houve no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de naufragar. Os marinheiros tiveram medo, e começaram a gritar cada um para o seu Deus. Lançaram ao mar a carga para aliviar o navio. Jonas, porém, havia descido para o fundo do navio, tinha deitado e dormia profundamente. Olha o que essa palavra nos diz. Então, Deus quer Jonas. O que é que Deus faz? Deus lança um vento violento. A gente tem que entender que tudo isso aqui faz parte também de algo que Deus deseja nos explicar por outras linhas. Ou seja, internamente, quando a gente não está bem, Deus lança no nosso coração alguma coisa que gera um turbilhão. Esse turbilhão não é para nos destruir, é para nos acordar. A gente começa a dizer, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso chegar no horário das coisas, eu preciso realizar esse ponto. Ou seja, é Deus falando, né, para que a gente possa mudar de vida. Então Deus lança um vento violento e o vento atinge o navio. Aqueles homens que não tinham nada a ver com a história, o que fazem? Eles começam a ficar desesperados, com medo. Eram homens que conheciam o mar, mas às vezes, né, aquilo que a gente conhece, nem sempre a gente tem controle. A gente conhece o filho, a gente ama o filho, mas nem sempre a gente tem controle total sobre o nosso filho. A gente conhece a nossa esposa, a gente conhece o nosso marido, mas as pessoas são livres. A gente até se surpreende pelo que pode acontecer. E nós também nos surpreendemos conosco mesmo, né? Como é que eu fui capaz de fazer isso? A gente às vezes diz assim. Ou seja, isso é porque nos falta o conhecimento necessário para controlar a nossa própria vida. Então, quando a tempestade foi lançada sobre o navio, os marinheiros começaram a gritar de todas as formas. Eram homens fortes, mas na hora em que a morte está na frente, os músculos não nos salvam, os diplomas não nos salvam, né? O dinheiro que temos não nos salva. Resultado, eles começam a gritar, e eles gritam cada um para o seu Deus. Ou seja, eles eram pagãos. Jonas sabia quem era Deus, mas esses homens eram pagãos, gritam para os seus deuses. Mas meus irmãos e minhas irmãs, os deuses não podem nos salvar, porque eles não existem, só existe um Deus. A gente pode até buscar ajuda aqui e acolá, mas se a gente não tiver a coragem de dar o primeiro passo, a gente não consegue resolver o problema. Então Deus nos dá a força necessária para que nas instituições onde nós estamos, a gente faça o que deve fazer, não fugindo, nem gerando problema na vida dos outros, como Jonas levou esse problema ao ingressar nesse barco com os marinheiros. Então, agora o que acontece? Olha a ironia. Todo mundo está lá em cima no desespero. Agora diz o texto aqui, não é? Mas Jonas havia descido para o fundo do barco e ali dormia profundamente. Ou seja, o cara leva o problema para o barco, o cara é a fonte daquilo que está acontecendo, da tempestade. O cara, né, por fugir de Deus, né, acabou perturbando a vida de todo mundo, mas ele vai para a cama dele, né, toma 5 Dormonide,
4 Aldol, não é? Sei lá, né? 25 Rivotril e dorme profundamente como se nada estivesse acontecendo. Eu não tenho nada a ver com o mundo que está em guerra. Eu não tenho nada a ver com os problemas da minha cidade. Eu não tenho nada a ver com o problema que eu coloquei aqui dentro da minha casa, no meu casamento, na minha família. Está errado. Nós somos responsáveis pelos outros e, naturalmente, por nós mesmos. Então, essa é a ironia de Jonas. Quem foge leva problema para o outro. Quem foge acaba prejudicando a vida dos outros. Quem foge pode, ou então, quem faz uma fofoca, por exemplo, lança uma bomba sobre a vida das pessoas que estão ao seu lado e depois vai dormir profundamente, como se nada estivesse acontecendo. Foi o que se deu aqui em Jonas. Uma história pode nos ajudar nesse sentido. Havia uma senhora, né, que falava mal de todo mundo ali na paróquia. E ela levantou uma calúnia dizendo que uma determinada pessoa havia traído o marido, que ela estava com raiva dela. E esse tipo de fofoca se espalha rapidamente. Qual foi o resultado? Logo, todo mundo ficou falando mal daquela senhora. E, naturalmente, isso gerou um problema muito sério na sua família e na vida da paróquia. E aquela senhora ficou tão entristecida pela calúnia recebida que ela se afastou. Então, a fofoqueira foi lá no padre, se ajoelhou e disse: padre, olhe, lembra daquela fofoca, daquela mulher que eu disse que traiu? Eu inventei aquela história porque eu estava com raiva dela. E o padre disse: foi você que inventou aquilo tudo? É tudo mentira? Ela disse: fui eu que inventei. Então o padre deu uns conselhos e disse: olhe, vamos fazer o seguinte, a sua penitência vai ser, no próximo domingo, você vai me trazer um frango assado, que eu gosto muitíssimo, e também vai me trazer em um saco separado as peninhas da galinha que você vai me trazer. E ela disse: tá ótimo, né? Então, poxa vida, levantei uma calúnia tão grande e a minha penitência vai ser, né, agradar o padre, que é meu amigo, e ainda certamente as peninhas para fazer as asinhas do anjinho para a procissão. Foi isso que ela pensou. Pois bem, no domingo estava ela lá, contente com o frango. E quando o padre viu o frango, né, disse: meu Deus, que maravilha, já estou com o meu almoço garantido. E ela disse: padre, aqui estão as penas. E ele disse: está ótimo, agora você vai subir lá na torre da igreja e vai jogar as penas ao vento, e depois você vai recolher todas as penas que você soltou. E ela disse: mas padre, isso é impossível como penitência. Ele disse: como também é impossível tirar da cabeça dos outros a mentira que você inventou. Portanto, a gente tem que lembrar, né, do problema que a gente pode levar para a vida do outro. Foi o que aconteceu aqui com Jonas. Mas vamos adiante, meus irmãos. Então, o comandante do navio aproximou-se dele e lhe disse: quem é o comandante do navio? O comandante do navio é aquele que domina, não é, aquele imenso barco. Ou seja, por que se fala de comandante? A palavra comandante vem de caput, cabeça. A cabeça do navio vai lá. Porque nós somos responsáveis por aquilo que está acontecendo em minha casa, no bairro onde eu moro, na cidade onde eu resido, no país, né, que faz parte da minha vida e da minha cultura, né, no mundo onde eu habito, porque só podemos habitar aqui nesse mundo, então, graças a Deus. Então, aquele que é a cabeça tem a responsabilidade. Ninguém pode dizer: eu não sabia. Né? O filho chega em casa com os olhos vermelhos, com a língua presa, falando, e a mãe diz assim: está tão cansadinho que agora está desse jeito. Sempre chega aqui atrasado e sempre com esse olho aí vermelhão e sem poder falar. Dorme e não vai para o trabalho, coitado, porque vive cansado. Né? Ou seja, tem que saber o que está acontecendo com o rapaz. Né? Você vê uma ferida desse tamanho crescendo em sua perna que brilha, não é, que parece estar viva, e você diz: essa feridinha aqui certamente foi uma muriçoca que me picou. Ou seja, precisa ir ao médico para saber o que aconteceu. Então, aquele homem é responsável. Quem é responsável pelo país, a cabeça, é o presidente. Quem é o responsável por uma cidade é o prefeito, por um estado, o governador, por uma arquidiocese, não é, é o bispo.
Na casa, o pai e a mãe. No colégio, o diretor. Ou seja, a cabeça precisa estar atenta a tudo aquilo que está acontecendo para não ter surpresas. Então, é essa atenção que Deus nos pede. E a gente não pode ter medo na hora de fazer o que deve ser feito. Mais ou menos, vamos ver. Você não pode ficar desse jeito. Você tem que resolver a questão, porque senão você, né, vai acabar prejudicando todo o conjunto. É essa a responsabilidade. E esse capitão daqui foi capaz de ir até lá. O capitão aproximou-se dele. Porque uma pessoa em fuga geralmente está cheia de espinhos e todo mundo tem medo. Tem gente que é ignorante para que ninguém se aproxime dele. No fundo ele é um fraco, mas ele faz tudo aquilo para que ninguém se aproxime. E a gente fica até com medo de chegar perto de uma pessoa assim. Então, qual o resultado? O capitão não teve medo. Vou lá para ver se a água está entrando no navio. Vou lá para ver o que está acontecendo e encontra Jonas dormindo tranquilamente. Ele que é o problema. Então, qual o resultado? O capitão pergunta: como podes dormir? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez Deus se lembre de nós e não pereceremos. E eles diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes para saber por causa de quem nos acontece essa desgraça. Eles lançaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Ou seja, no fundo a gente sabe onde é que está o problema. No fundo a gente sabe a realidade que está à nossa frente. Tem gente que quer maquiar, não adianta. Temos que enfrentar. Toda e qualquer realidade foi o que aconteceu. Então eles vão até lá, ele vai até lá, chama o cara. Como é que você pode dormir no meio disso tudo? Coloca o cara no centro e eles tiram sorte para ver o que Deus vai revelar, como fazia antigamente. E eles descobriram que foi Jonas o responsável de todo o mal que havia acontecido. E tudo isso por causa de quê? Por causa das suas fugas. Usar bebida sem controle é também uma fuga de uma realidade, não é? Usar substâncias ilícitas é fuga da realidade. E nós sabemos para onde isso vai dar, não é? E tantas outras coisas, tantos vícios que nós temos, e todos nós temos. Não há ninguém nesse mundo que não tenha vício. E hoje até o vício de ficar o tempo todo coladão ali no celular também é um vício. E a gente sabe que isso pode nos prejudicar. Portanto, Deus nos deseja que a gente possa, né, encontrar todas as realidades, escolher aquilo que é bom, tirar o que é ruim e ir adiante. Porque escolher bem é a primeira pedra colocada em um alicerce para a felicidade que nós tanto desejamos. Pois bem, a sorte caiu sobre Jonas. Então ele disse: conta-nos qual é a tua missão. Olha o que eu falei sobre missão. Conta-nos qual é a tua missão. De onde vem? Qual é a tua terra? E a que povo pertences? Ele lhes disse: sou hebreu e venero a Deus, o Senhor do céu, que fez a terra e o mar. Então os homens foram tomados por um grande temor e lhe disseram: por que você fez isso? Pois os homens sabiam que ele fugira para longe da face de Deus, porque lhes havia contado. Vejam só, meus irmãos e minhas irmãs, os homens veem o pecado do outro. O que é que eles fazem? Vamos matar você porque você fez isso. Não, eles querem saber. Ninguém pega um filho porque se envolveu em uma coisa que não é muito legal e vai lá: a partir de agora você vai ser expulso. Ninguém pode pegar uma filha que engravidou: a partir de agora você vai para a rua, eu não quero mais você, né? É preciso conversar, saber o que aconteceu. Então eles perguntam: qual é a sua missão? De onde você vem? Para onde você vai? A que povo pertence? Portanto, eles queriam entender a cultura, eles queriam entender as motivações, eles queriam entender as fraquezas, eles queriam entender o que estava acontecendo no coração daquele homem, como nós em família precisamos entender, para que a gente possa ajudar e dar o perdão necessário para que a vida continue, ao invés de empurrar a pessoa ainda mais para o abismo. Claro que pode acontecer de alguém não querer ajuda e querer continuar prejudicando a todos, aí é diferente.
Aí a pessoa vai ser responsável por suas escolhas. Cada um de nós é responsável por suas escolhas. Mas aquele que ama, aquele que quer bem, é capaz de lutar até o fim para ver uma transformação acontecida a partir de sua casa ou na sociedade onde se mora. Então, ele vai dizer, sou hebreu. O que significa a palavra hebreu? A palavra hebreu significa passageiro. Essa palavra foi dada ao povo de Israel quando Moisés atravessou, né, o mar, levando o povo para o outro lado. De um lado para o outro. Olha que coisa interessante, né? Ele que era gago, né? Vamos. E o pessoal começou a andar, né? A gente acha que não, mas é na limitação que as coisas grandes acontecem. É na limitação que a obra de Deus se realiza, minha gente. Que beleza, não é? Pois bem, então, eu sou hebreu, portanto, ele é filho de um povo que venceu o faraó. Às vezes, eu digo sempre isso para os afrodescendentes, todos nós temos, todos nós, como diz a antropologia, todos nós somos pretos de origem. Todas as raças que nós conhecemos, porque só existe uma raça, que é a raça humana, saíram da África. Então ninguém pode ser racista, é a maior loucura disso, porque estaria contra seus antepassados. No passado, a arqueologia nos mostra, nós saímos da África, fomos subindo por questões climáticas, fomos nos adaptando para poder sobreviver ao sol e ao gelo depois, e assim a gente foi mudando de cor. Mas todos nós, apesar das diferenças físicas, nascemos na África. Então, qual o resultado disso? Todos nós somos irmãos. Então é isso exatamente que acontece, somos passageiros, somos filhos de Deus. E diante disso, o que é que eles fazem? Eles fazem uma pergunta a Jonas, que é uma pergunta que nós temos que fazer diariamente a nós mesmos, porque é uma pergunta que Deus sempre faz. Não poucas vezes durante o Evangelho, Jesus fez essa pergunta às pessoas. Qual é a pergunta fundamental? O que é que você quer? Pergunta que a gente tem que fazer aos adultos. Afinal de contas, meu filho, o que é que você quer? Você não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, você não sabe se vai para frente, se vai para trás. O que é que você quer, rapaz? Temos que perguntar, seja lá quem for, Então, o que acontece? Eles perguntam, que te faremos para que o mar se acalme em torno de nós? Porque o mar se tornava cada vez mais violento. Jonas disse que adorava a Deus, que ele adorava o único que era Deus, que é o Senhor do céu. Jonas disse que ele era o culpado, ótimo, mas era preciso fazer alguma coisa. Não é só enxergar o problema, meu pai, por exemplo, eu posso dizer assim, meu pai, minha mãe, eu quero dizer que eu estou usando, sei lá, cocaína, um exemplo, diz um negócio desse. Então, o que é que você diz? O que é que nós podemos fazer por você, para que você largue isso? Que a pessoa tem que decidir, Porque vai ser difícil a gente decidir. Quando é criancinha, a gente pode por uma criança, mas um adulto é diferente. E a gente tem que tomar resoluções, por exemplo, muito claras, para que a coisa não piore, Porque às vezes a gente até pode perder o controle. Então, é isso que a gente vê naquele momento. Que te faremos? Porque a gente deseja que o outro mude, mas nem sempre a gente quer mudar. A gente tem solução para a vida de todo mundo, mas nem sempre nós temos soluções para a nossa própria vida. Então, a mudança que eu desejo para mim, eu posso exigir para o outro. Mas se eu não mudo, fica difícil exigir isso do outro. Então, ele diz, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se acalmará em torno de vós, porque eu sei que é por minha causa que essa tempestade se levantou contra vós. Isso se chama humildade. Isso é muito bonito. Diante da tempestade, eles ainda estão no navio. Jonas diz, eu reconheço que esse problema eu criei. Eu reconheço que isso é por causa de tal coisa. Não adianta a gente se enganar pela mentira dos outros, e não adianta a gente esconder a verdade que muitas vezes os outros podem perceber em relação à nossa própria vida. Jonas, naquele momento, assume aquilo que era próprio da sua vida. Eu errei,
eu fugi. Deus me mandou para ir lá pregar para os de Nínive e eu fugi para Tarsis. Deus me impediu para converter os inimigos e eu resolvi entrar aqui para ir para Tarsis, chamado férias, para a casa dos meus amigos. Deus me impediu para ir para o leste e eu fui para o oeste. Então ele reconhece. A primeira coisa que a gente precisa para mudar de vida é reconhecer quem nós somos. Reconhecer todas as nossas possibilidades, mas também reconhecer quais são as nossas fraquezas. Quando isso acontece, o passo é dado para frente. Pois bem, então os homens remaram para atingir a terra, mas não puderam, pois o mar se tornava cada vez mais tempestuoso contra eles. Sabe o que é que eles fizeram? Eles começaram a remar contra a maré. Minha gente, não adianta remar contra a maré, né? Se a gente vê, né, que está caindo na cachoeira, a gente tem que encontrar um meio de saltar ali e ver como é que a gente vai cair para tentar lá embaixo nadar e sair, né? Não adianta ficar remando porque o barco começa a ir de ré e o problema é muito sério. Então às vezes a gente faz isso. O que é que os marinheiros fizeram? Jonas vai dizer: peguem em mim e me joguem no mar para que tudo isso se acalme em torno de vocês. Mas eles continuaram remando contra a maré. A gente não pode, a gente tem que entender que a gente precisa resolver aquilo que hoje é sistema de escravidão em nossa vida. Não adianta a gente trocar uma coisa pela outra. Eu sei que é difícil, dificílimo, quase que impossível, mas a gente tem que dizer: a resolução é essa, eu preciso ir adiante. E desse modo, a gente sobrevive em meio às dificuldades. Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se acalmará em torno de vós, porque eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade se levantou contra vós. Então os homens remaram para atingir a terra, mas não puderam, pois o mar se tornava cada vez mais tempestuoso contra eles. O que é que eles fazem agora? Aqueles homens que adoravam aqueles deuses todos, porque eles eram pagãos, agora eles vão fazer uma coisa muito bonita. Vejam só o que vai acontecer. Eles que eram pagãos, né? Então invocaram a Deus e disseram: ah, Senhor, não queremos perecer por causa da vida deste homem, mas que não nos fez mal algum, mas vós, Senhor, agistes como quisestes. E tomaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou o seu furor. Os homens foram então tomados por um grande temor para com Deus, ofereceram-lhe sacrifício e fizeram votos ao Senhor, Deus Altíssimo. Vejam só, meus irmãos e minhas irmãs, quanta beleza nós encontramos nesses versículos. Eles tentaram remar contra a maré, não conseguiram, resolveram enfrentar o problema. E Jonas deu a solução para o problema, porque a gente pode até encontrar a solução para o problema dos outros, mas é fundamental que cada um assuma a sua história. Nós somos responsáveis pela nossa história. Nós temos solução para tudo. Temos solução para a política, temos solução também para o futebol, nós temos solução para o problema da nossa rua, nós temos solução para a vida dos nossos vizinhos, nós temos solução na igreja, mas que solução eu tenho, né, para a minha própria vida? Então, eles resolveram dizer: você agora fez uma escolha e nós vamos respeitar. E eles pegam Jonas, e Jonas é lançado ao mar, e a fúria do mar cessa naquele instante. Vejam quanta beleza encontramos. Ou seja, quando nós mergulhamos no oceano de nós mesmos, quando nós ingressamos para reconhecer quem nós somos e não a fantasia que nós criamos para nós mesmos, quando nós observamos a realidade que está ao nosso lado, quando nós resolvemos conhecer o que está mais perto de nós, a mim mesmo e aqueles a quem eu amo, quando eu ingresso na vida da minha família para entender o que está acontecendo e dialogo ao invés de brigar, quando eu vejo a vida da sociedade com os seus meandros, ao invés de aumentar a confusão, mas entender para escolher aquilo que é o melhor, então a paz começa a reinar dentro da nossa vida, dentro da nossa
existência e o que foi que aconteceu nesse momento, né? Então os homens, diante do mar que cessa, eles pegaram Jonas e disseram: olhe, Deus, a gente não quer fazer isso, mas Jonas pediu e a gente percebe que é a sua vontade. Nós vamos lançar Jonas ao mar, e eles lançam Jonas ao mar. Mas atenção que existe uma coisa aqui muito importante. O mar significa o inconsciente. Veja que Jesus muitas vezes vai mostrar isso através da sua vida. Como? Todas as vezes que vocês percebem que Jesus anda sobre as águas, Jesus se conhecia de tal modo que ele é capaz de andar sobre as águas. Por isso que Pedro, que não se conhecia, afunda. Então o mar significa o inconsciente, aquilo que a gente não conhece profundamente. Jesus era capaz. Então vejam que a barca de Pedro nunca afunda, porque quem está na barca de Pedro? Jesus Cristo. Essa é a verdade maravilhosa que a gente aprendeu e que a gente acolheu ao longo da nossa vida. Então estar com o Cristo significa dizer que, né, a barca não vai afundar. Pois bem, vamos aqui rapidamente, já estamos no finalzinho aqui do nosso tempo para concluir. Então os homens foram então tomados por um grande temor para com Deus, ofereceram sacrifício a Deus e fizeram votos. Eles ficaram tão agradecidos por ter conhecido aquele homem, e um milagre aconteceu apesar de toda a miséria que havia acontecido. Qual foi o milagre que aconteceu? Jonas, sem querer, gerou conversão na vida daquelas pessoas. Jonas ingressou em um barco em que todo mundo era pagão. Agora esses homens haviam se convertido a Deus, o único Senhor. Jonas, não é, gerou um grande problema, mas uma grande resolução acabou acontecendo. Poxa vida, que beleza e que graça a gente encontra nesse exemplo desse homem. Portanto, Deus é capaz de tirar das coisas mais péssimas uma coisa boa. Deus é capaz de transformar todas as coisas, apesar da confusão que a gente vê. E quem é capaz de enxergar Deus em sua vida, é capaz de encontrar novos caminhos para resolver as dificuldades que está à sua frente. Essa é a realidade, essa é a beleza. Terminamos o capítulo 1 do livro de Jonas. Mas atenção, só vamos aqui uma coisinha muito simples para que a gente possa dar o gostinho do que vem depois. Prestem bem atenção, porque por causa dessa passagem, as pessoas acham que o livro de Jonas é um livro fictício. Claro que é uma história bem elaborada, é uma espécie de uma parábola, para entender por trás das linhas o que Deus deseja revelar. Mas atenção, qual é o problema desse livro? Agora eu peço que vocês, não é, ouçam esse versículo com o coração. E Deus determinou que surgisse um grande peixe para engolir Jonas. Jonas permaneceu nas entranhas do peixe 3 dias e 3 noites. É a última coisa que eu vou dizer aqui, antes da gente fazer, né, dar uma paradinha aqui, porque já já tem algo muito especial para vocês aqui. Então, Deus determinou, ou seja, Deus não nos abandona. Jonas foi lançado ao mar, mas Jonas agora, o que acontece? Jonas vai ser protegido por Deus. E Deus determinou que surgisse um grande peixe. No texto do livro de Jonas não tem nenhuma baleia, como as pessoas dizem. É um grande peixe. A gente, como pode dizer, quem pode engolir um homem? Uma baleia. Por isso que a baleia acabou ficando. Mas é apenas um grande peixe, diz aqui no original, para engolir Jonas. Ou seja, agora, prestem bem atenção. A palavra peixe do hebraico é a mesma palavra que nós utilizamos para útero. Ou seja, Deus providenciou um útero para engolir Jonas. Então essa é a realidade. E vou mostrar isso para vocês de uma forma muito simples. Jonas permaneceu nas entranhas, olha aqui, no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites. E aí eu concluo para vocês, 3 dias e 3 noites. Olha, pergunta, né? O cara ficou na barriga do peixe 3 dias e 3 noites, não é? Por que 3 dias e 3 noites? Porque se você multiplica 3 vezes 3, vai dar o quê? 9, que é uma gestação. Então é simbólico para dizer que
Jonas vai estar no ventre do peixe, numa gestação. E útero, o peixe significa útero. E o mar significa o líquido amniótico. É para dizer que ele passou por uma grande reflexão, passou por um grande retiro, passou por uma grande metamorfose interna, para que daquilo que parecia ser abjeto, uma lagarta, pudesse sair uma borboleta. Para que aquilo que pode parecer para a gente espinhoso em determinado momento, gere uma flor. Para que a gente possa superar as nossas limitações, como eu disse, daquilo que a gente vê na própria Escritura, por aqueles que foram escolhidos por Deus. Eis a grande graça. Então, esse livro é porque a gente, não entendendo a cultura, não sabe aquilo que o livro, na interpretação, precisa ser entendido. Então, fazendo uma revisão para concluir. O homem se chama Jonas, que significa pomba. O pai desse homem significa Amate, que traduzindo significa o que não tem títulos, o que não tem ascendência. Ou seja, aquele que não se apega aos seus diplomas e ao brilho das histórias passadas. 2. Terceiro ponto, Deus pede que ele vá para Nínive, que significa bela, mas era uma bela vulgar, que era uma cidade cheia de pecado. Jonas foge para Tarsis, que significa férias. Ele ingressa no navio, que significa o lugar onde ele vai colocar aquilo que ele é. O navio é a paróquia, o navio é a igreja, o navio é a família, o navio é a sociedade. Ele entrou com problema, ele levou os problemas, ele quase prejudicou todo mundo. Deus, os homens perguntam, de onde você vem, quem você é? Ele vai dizer, eu sou hebreu, ou seja, eu estou aqui de passagem, eu sou passageiro. Olha que palavra bonita. A nossa vida é muito rápida. Eu entrei para o convento há 43 anos atrás, um garoto, e agora estou com 61, vou completar 62. Parece que foi ontem. Eu lembro a roupa que eu estava vestindo quando entrei para o mosteiro de São Bento da Bahia. Então tudo é muito rápido, tudo é passageiro nessa vida. E o resultado disso é que a gente precisa ter essa consciência. Resultado, ele reconhece seu erro. Os homens lançam Jonas ao mar e Jonas é tragado por um grande peixe, que significa útero. É o útero de Deus que o acolhe para que ele faça uma revisão de vida. E aí logo depois virá um salmo que a gente vai rezar aqui juntos no retorno. Não percam, porque tem grandes emoções nesse retorno. E finalmente ele vai passar 3 dias e 3 noites. 3 vezes 3 significa 9, uma gestação. Todos nós estamos dentro aqui desse útero. Isso é um útero de gestação do novo, da nova vida, da nova possibilidade. Deus não olha para as nossas dificuldades, Ele olha para as nossas possibilidades. E eu, para concluir essa primeira etapa, vou contar uma historinha para vocês, falando exatamente, pegando o exemplo de Moisés. Ainda tem 1 minuto para contar essa história, vou correndo. E a história nos diz o seguinte: na paróquia, um padre foi mandado para uma paróquia. É bem conhecida a história, mas é o que eu vou contar aqui. Foi mandado para uma paróquia. E quando chegou lá, o teto estava todo acabado. Inclusive, na hora da missa, quando começou a chover, todo mundo abriu o guarda-chuva. E ele ficou admirado como as pessoas já vinham preparadas com guarda-chuva. E mesmo no altar, também abriram o guarda-chuva para protegê-lo. O resultado foi o seguinte: o padre disse, olha, é minha primeira missa aqui. Está horrível esse teto. Não sei como não cuidaram antes. Eu quero fazer um desafio. Eu vou comprar Bíblias. Vocês vão vender essas Bíblias e, com isso, a gente restaura esse telhado. Vocês topam? Todo mundo na hora, todo mundo levanta a mão. Perfeito. Na semana seguinte, o que ele fez? Ele disse, olha, eu comprei 5.000 Bíblias, porque eu contei aqui, são 500 pessoas. Se cada um levar 10 Bíblias, 500 vezes 10 dá 5.000, então a gente vai conseguir resolver esse problema. Todo mundo topou. Pois bem, ele comprou as Bíblias e estavam lá. E ele disse, me procurem depois da missa na sacristia. E eles foram. Chegou o primeiro e disse, padre, eu trabalho como pedreiro. 10 Bíblias eu não tenho condições de vender não, porque passo muito tempo trabalhando. Mais uma eu prometo vender.
O padre deu uma Bíblia. Chegou um segundo. Padre, olhe, eu trabalho numa outra cidade e lá o pessoal é muito pobrezinho, ninguém vai conseguir comprar muitas Bíblias. Eu pelo menos vou levar uma para tentar vender. E assim, daquelas 499 pessoas, levaram apenas uma Bíblia. E o padre, quando viu aquelas caixas, disse: meu Deus, já não basta o rombo do teto, ainda vai ficar o rombo do caixa, porque como é que eu vou fazer com essas Bíblias que sobraram? Resultado, estavam lá 4.500 Bíblias. Quando o padre estava quase chorando, porque estava revoltado, entra um homem. E o homem diz: padre, eu quero todas essas Bíblias. Foi assim que ele falou. O padre olhou assim para aquele rapaz que parecia ter limitação e disse: poxa vida, não é? Esse rapaz, ele é gago, assim, tem uma dificuldade, não é? Que pena, mas pelo menos não vai chover em cima das Bíblias. Está certo, gaguinho, leve as Bíblias e me traga no final do mês, que eu vou tentar devolver para a livraria. E o gaguinho, alegre e feliz, arrumou uma Kombi velha, botou tudo dentro da Kombi e foi embora. Passou um mês. E o padre disse: olha, um mês eu peço que vocês devolvam as Bíblias. É verdade, não vai dar para fazer o teto, mas com as 499 Bíblias que vocês venderam, não é? Pelo menos eu vou tentar fazer aqui para que não caia água aqui na hora que eu tiver, né, aqui no altar. Mas depois a gente vai ver o que a gente vai fazer. E me devolvam o dinheiro lá na sacristia. Chegou o primeiro: padre, o senhor sabe, sou pedreiro, né? Não tive tempo, estou devolvendo a Bíblia. O segundo chegou: padre, o senhor sabe, moro numa comunidade muito pobrezinha, ninguém teve dinheiro para comprar, eu também gastei todo o dinheiro desse mês, estou devolvendo. E assim, aquelas 499 pessoas devolveram as Bíblias que haviam levado, apenas uma. E o padre pensou com ele mesmo: meu Deus, já posso ver aqui aquele gaguinho vindo com aquela Kombi velha, me devolver as 4.500 Bíblias que ele levou. Mas, para a surpresa do padre, o gaguinho entrou lá com uma caixa, com o rosto cheio de sorriso e disse: padre, padre, aqui está o dinheiro das Bíblias. E devolveu. Se tiver algum gaguinho aqui, me perdoe. Isso é uma história, não tem preconceito não, viu, minha gente? Meu pai era gago, pelo amor de Deus, né? Por isso que eu sei muita história de gago, por causa do meu pai, que se chamava Gregório como eu, certo? Ele está lá no céu, deve estar rindo também. Bom, vamos lá. Aí ele entregou, né, ali a Bíblia, né, o dinheiro numa caixa. Quando o padre abriu, ele havia vendido no espaço de um mês 4.500 Bíblias, com a sua dificuldade. E o padre, admirado, disse: mas meu filho, como é que você conseguiu vender 4.500 Bíblias no espaço de um mês, se ninguém conseguiu vender uma sequer? Então o gaguinho falou: padre, foi fácil. Eu chegava nas casas das pessoas e perguntava: senhora quer comprar essa Bíblia, ou quer que eu leia ela todinha, do início ao fim, agora? Quem não quer, dá sempre desculpa, mas quem quer, faz alguma coisa. Então, atenção, excecistas, nós queremos, por isso estamos aqui, por isso vamos adiante, porque o nosso barco não afunda, porque Jesus está lá. Deus abençoe e na volta eu concluo o livro de Jonas. Valeu? Um abração. Até já.